Abra agora a tua palavra, por favor, na carta de Tito, do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 2. Nós estamos na temporada no topo da rampa. Hoje nós vamos falar sobre a escalada do desenvolvimento. Nós estamos vindo aí nessa jornada. Deixa eu só pegar meu óculos, porque vocês viram que a pastora Raquel mandou um óculos hoje aqui que... padrão internacional. Glória a Deus. Estou esperando você achar Tito aí. E eu querendo achar meu esbocinho. Assim. Então nós estamos passeando aí nesses dias, falando sobre no topo da rampa, e eu estava falando desde o início lá sobre os lançadores de redes, os trabalhadores da seara. Nós falamos sobre os encorajadores, a Igreja Vibrante, semana passada. E hoje eu quero conversar um pouquinho sobre o padrão das boas obras. Eu quero falar um pouco sobre como é que a rampa desenvolve os nossos jovens, os adolescentes aqui. Porque qual que é o nosso objetivo de uma cultura de desenvolvimento? Mas vamos ler a palavra, e eu quero ir ministrando com você no decorrer da nossa conversa, para que você possa... Deixa eu ler na versão... Abre para mim o texto aí, RAA, aí na revista, na nova atualizada. Tito, capítulo 2, eu falei 3, né? Capítulo 2, no verso 6, 7 e 8. Diz assim, ó, deixa eu ler por aqui. Do mesmo modo, quanto ao mais jovens, exorte-os para que... quanto aos mais jovens, exorte-os para que, em todas as coisas, sejam moderados, equilibrados. Seja você mesmo, Tito, Paulo está escrevendo para Tito, tá? É uma carta. Seja você mesmo, Tito, um exemplo de boas obras. No ensino da palavra, mostre integridade, mostre reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito, a Igreja de Cristo. Até aqui eu quero trabalhar esse texto com você hoje. O que está acontecendo aqui? O apóstolo Paulo está orientando seus discípulos, está mandando cartas, escreveu cartas para o discípulo Timóteo, escreveu cartas para as igrejas da qual ele já estava trabalhando, e ele manda aqui para uma igreja que se localizava na cidade de Creta. Tito era o enviado, o missionário que estava trabalhando nessa cidade com líderes da igreja daquele lugar. Porém, Creta é uma das cidades da Bíblia que mais vivia mentiras naquela época. Era uma cidade de muita bebedeira, de muita glutonaria, de muita mentira entre as pessoas, e estava surgindo uma igreja que o apóstolo Paulo estava orientando o seu discípulo a ter que administrar uma igreja com líderes para que ela pudesse crescer, e ela crescer de forma saudável, num contexto totalmente louco, uma Babilônia naquele lugar. E o apóstolo Paulo começa a mandar algumas orientações pela vida das pessoas daquela igreja, os tipos de crente que tinha naquela igreja. Ele começa a falar para as mulheres, direcionando o Tito com as mulheres da igreja, com os homens da igreja, com os idosos da igreja. Você vai vendo aí o capítulo final do 1 e o capítulo 2, ele começa a ministrar, a falar o que Tito deve fazer. Esse texto aqui, ele divide em 3 partes, essa carta de Tito divide em 3 partes. Ele fala sobre a igreja como um todo, a liderança da igreja, a influência da igreja entre eles, essas pessoas, e a influência da igreja na cidade, 1% aí talvez deles lá, o nosso é 1% aqui. Então Tito está aqui recebendo essa carta e recebendo orientações bem diretas do apóstolo Paulo. Eu estou dando essa introdução que eu quero que você vai começar a compreender como é que Paulo foi trabalhando o desenvolvimento desse jovem. A ponto de chegar no momento da carta,
em que ele está orientando aqui, olha, vai ensinando a sã doutrina, vá falando com os homens idosos, vá falando com as mulheres idosas, vá falando com as esposas, com as recém-casadas, com os maridos, com os filhos. Aí ele chega um determinado momento que ele orienta Tito a falar com os jovens. E a primeira orientação que ele dá aqui, ele fala assim: do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os que em todas as coisas eles sejam equilibrados, eles sejam moderados. Eu fui pesquisar o que era essa moderação entre esses jovens. Por que o apóstolo Paulo estava orientando Tito a falar sobre moderação? Por que o apóstolo Paulo orienta um dos seus discípulos, um dos líderes da igreja, orientando o quê? Oriente-os com a palavra de Deus, a aprender da palavra, porém com moderação. O moderação aqui, eu achei fantástico isso. É um termo no grego chamado sofoneu. Esse termo significa pessoas saudáveis mentalmente. Exorte-os, ele diz assim, exorte-os, seja você mesmo um exemplo de boas obras, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas eles sejam equilibrados, eles sejam saudáveis mentalmente, eles tenham uma inteligência emocional para lidar com suas decisões. Eu estou falando de um texto que ele tem mais de 1000 anos, mais de 2000 anos. Naquele tempo, o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta para um dos discípulos, numa cidade onde havia muita bebedeira, havia muita glutonaria, havia muitas pessoas desequilibradas, muitas pessoas mentiam no contexto daquela cidade, e ele está falando aqui para os líderes jovens daquela igreja, a juventude daquela igreja, quanto aos mais jovens, oriente-os, direcione-os, para que em todas as coisas sejam moderados, criteriosos. Use a palavra de Deus para trazer equilíbrio sobre as suas vidas. Se eu tivesse que trazer para um contexto atual, se eu tivesse que falar sobre, ver o que Tito estava recebendo do apóstolo Paulo nos dias de hoje, o apóstolo Paulo estaria falando para ele assim: você agora trabalhe a inteligência emocional dessas pessoas. Você agora dê exercícios de autocontrole. Não era um coach aqui. Era um pastor, um apóstolo da igreja, dizendo para um líder jovem da sua igreja, para falar aos outros jovens que eles precisavam pela palavra, no estudo da palavra. Por que o estudo da palavra? Porque o verso depois aqui, o 7 diz: seja você mesmo, Tito, um exemplo de boas obras, no ensino, naquilo que você está aprendendo com a palavra de Deus, naquilo que vocês estão tratando de comunhão entre os irmãos, naquilo que vocês aprenderam com os apóstolos, o próprio Paulo, o próprio Barnabé, o próprio Pedro, o que vocês estão aprendendo conosco, que vocês estão aprendendo sobre repartir pão, sobre comunhão na casa uns dos outros, sobre a leitura da palavra, sobre a vida de oração, sobre os sinais e prodígios que estão acontecendo, todos aprendam a ter moderação em todas essas coisas, sem exageros, sem vícios, sem erros, para que nós possamos atingir a sobriedade, para que nós possamos entender, para vencer as paixões desse tempo. O apóstolo Paulo estava sendo direto com aqueles jovens, ensinando eles, na orientação a um discípulo da igreja, para lidar com o mundo que estava lá fora, de bebedice, glutonaria, de medo, morte, maledicências, coisas inapropriadas, paixões mundanas. Nós precisávamos ser moderados na igreja. Nós precisávamos ser sóbrios na igreja. Eu vou falar uma coisa para vocês entenderem muito bem. Por que nós falamos tanto em preparar jovens para discipular os adolescentes e os adolescentes aos pré-adolescentes? Por que nós temos tantas conversas com os nossos apóstolos para preparar uma igreja madura, para nos orientar a sermos uma igreja firme aqui onde nós somos? Para que nós possamos vencer
toda a condição contrária que a vida emocional lá fora tem feito com a gente. O apóstolo Paulo está sendo muito direto aqui, dizendo, olha, seja você mesmo um exemplo de boas obras no ensino, mostre integridade, seja firme, seja íntegro, seja apaixonado, torna-te um padrão, estenda a tua mão, ofereça, dê o teu melhor para aprender a Bíblia, para aprender as Escrituras, para que você ofereça esse melhor às outras pessoas. O ponto que eu quero chegar, ele continua. Tenha reverência, respeite autoridades, saiba como cultuar a Deus de verdade no teu culto familiar, no culto doméstico. Tenha reverência em saber honrar ao nome de Deus no momento certo. Tenha aqui ainda mais uma linguagem sadia e irrepreensível. Isso aqui não tem erro, gente. Linguagem sadia e irrepreensível é não aceitar um tipo de linguagem suja sobre a sua vida. Lutar para que você vença a falar maldições, a falar palavrões, a amaldiçoar as pessoas, a não usar termos pejorativos na vida das pessoas. A palavra de Deus aqui está nos ensinando, por meio de 3 versículos, 2 propriamente dito, que a linguagem sadia e irrepreensível é para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Sabe o que acontece? Às vezes nós abrimos a guarda e o inimigo pega de jeito a nossa guarda baixa e coloca o que ele bem quiser quando eu abro a minha boca e a minha linguagem não é mais sadia. Quando eu não tenho um comportamento moderado, quando eu não tenho um comportamento equilibrado. Jovens, adolescentes, pais, famílias que estão aqui nesse salão hoje, nós precisamos mudar a nossa conduta, o nosso comportamento como cristãos. Se nós queremos de verdade vencer o mundo que fica batendo na porta da tua casa todos os dias, nós precisamos começar a mudar o jeito. Eu estava ali pensando comigo sobre esse comportamento que o apóstolo Paulo imprime aqui em Tito. E se você ler a carta de 2 Timóteo, você vai ver as mesmas coisas. Paulo ele era repetitivo. Paulo só estava falando assim. É muito interessante quando você lê as 2 cartas, você coloca elas bem juntas. Na verdade, ensinaram para mim no curso de teologia que a 1ª e 2 Timóteo e a carta de Tito, você tem que ler ela numa pancada só. Porque ele tá sendo repetitivo para fixar esse conhecimento na nossa cabeça. E um dos conhecimentos que eu aprendi aqui é: tenha uma conduta da forma que Deus queira que você tenha e comece a passar para outros. Porque não tem uma frase dessas cartas que o apóstolo Paulo está falando assim: eu estou te ensinando, Timóteo, eu estou te ensinando, Tito. Agora vocês vão ensinar aos homens da igreja, às mulheres da igreja, aos idosos da igreja, e esses vão ensinar aos outros e aos outros e aos outros. Isso aqui está sendo como é que se diz? Uma corrida de bastão, um passando para outra geração. É exatamente o que nós tentamos fazer aqui no nosso trabalho como igreja. Ensinar os mais novos a terem padrões e condutas moderadas. A gente está pedindo para ninguém ser exagerado na presença do Senhor. A gente não manda ninguém sair gritando nos lugares da cidade para poder falar: eu sou crente, evangélico, não sei o quê. Ninguém está pedindo isso. Mas a tua conduta, a tua moderação, o teu equilíbrio vão fazer com que o adversário não tenha do que falar na sua cara. Mas muitos de nós temos aceitado o inimigo bater com luvinha na nossa cara, porque a nossa conduta, o nosso comportamento não é aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Eu vou falar algo para vocês que, quando eu leio uma carta como essa, quando eu tento entender aqui: Senhor, o que é esse adversário tentar me envergonhar? Pare e pensa um pouquinho. Qual é a área que você acha que domina, mas quem está dominando é o adversário? Porque o adversário sabe a área exata que eu e você perdemos o controle. Porque se não fosse pela moderação que o apóstolo Paulo está ensinando a esse homem, a esse jovem Tito, para que ele pudesse ensinar os outros jovens, eu ia ficar me perguntando: para que ter linguagem sadia e irrepreensível? Mas por que o inimigo pode me envergonhar? Agora pensa aí comigo. Onde é que você mais está sendo envergonhado pelo diabo? Qual brecha você está dando?
pensa aí, minha galera do altar aqui. Pensa quais são as brechas que você abre que em relação, aqui eu estou falando em relação à igreja, estou falando em relação à liderança, estou falando em relação à vida com Deus, porque aqui está sendo bem direto. Quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Então é todas as coisas. Ele não está falando assim, na hora que você toca, na hora que você ora, na hora que você senta no culto, na hora que você está só dentro da igreja. Não, é em todas as coisas. Todas as coisas é o quê? Todas as coisas. Então é quando você lida com seus familiares, quando você está com seus amigos na escola, quando você está com seu amigo no trabalho, com a sua amiga, quando você está passeando na rua, quando você está indo fazer uma compra, quando você está indo visitar alguém. Em todas as coisas está se pedindo moderação. E moderação aqui não é ficar abobado. A moderação aqui não é eu ficar, vou deixar passar isso aqui, o zen, não é nada disso. Mas é o quanto o inimigo sabe que ele pode te envergonhar. Só que ele não pode ter nada de mal a dizer a nosso respeito. Eu vou conversar com vocês aqui agora, eu fiz questão de anotar, e eu quero falar de 3 armas que o adversário usa para poder anular o nosso desenvolvimento espiritual. São 3 palavras que eu ouvi da minha pastora, a apóstola Silvia estava ensinando isso para nós uma vez. E eu anotei cada uma dessas palavras dela, e eu fui pesquisar depois o que são essas relações de aprendizagem humana que o apóstolo Paulo está tendo com Tito, e o que o adversário poderia usar contra aqueles jovens naquela carta citada por Paulo. A primeira delas é o opróbrio. Fala aí, opróbrio. Você sabe o que é isso? Não sabe? São as maldições naturais. É escassez, falta de dinheiro, pobreza, enfraquecimento financeiro, emocional. A pessoa está sobre um peso de opróbrio. Alguma coisa está fazendo aquela pessoa se tornar miserável, mesmo ela não sendo. Alguma coisa faz aquele adolescente, aquele jovem, não romper na sua vida. Isso é o opróbrio. Ele está vivendo debaixo de uma cilada do adversário que está tirando forças dele a ponto de ele viver uma escassez, uma pobreza, e pobreza financeira, uma pobreza de saúde. Então o opróbrio ele vem como uma arma do diabo tentando atrapalhar o teu desenvolvimento espiritual. Te impede de orar porque você está preocupado com as finanças. Te impede de orar porque você está preocupado com o relacionamento afetivo. Te impede de orar porque você perdeu algo importante na sua vida. Te impede de buscar Deus porque alguma coisa está te atrasando. O adversário sabe onde ele pode te envergonhar. Mas quando eu tenho uma vida de moderada, equilibrada, criteriosa com Deus, eu anulo a ação do opróbrio na minha vida. Segundo, vamos lá. Anote aí. Escárnio. Escárnio é o quê? É aquilo que levanta pessoas que se assentam em rodas para zombar, para rir, blasfemar, caluniar e lançar palavras de humilhação contra você. Existem pessoas enviadas pelo adversário para tentar caluniar você, levantar falso testemunho contra você. Os falsos testemunhos não vêm porque o outro lado deseja, mas é porque você dá brechas o suficiente para que as pessoas possam rir da sua cara, zombar de você. Só que está acontecendo algo, e eu quero ser muito taxativo aqui, muito firme nisso, e eu não quero ser aqui nenhum radicalista, não é isso, a minha intenção não é essa, mas como nós crentes, adolescente, jovem, velho, como a gente dá margem para ser escarnecido nas nossas redes sociais. Como a gente faz a dancinha, o modo de vestir, a foto na praia, ou o que está bebendo, o que está comendo, o que está falando com o outro, a piada que coloca lá, a nossa exposição, me incluo nisso, tá? A nossa exposição abre brechas para o adversário vir com escarnecimento. Abre brechas para que ele possa trabalhar de uma forma muito intensa. E aí entra essa parte aqui, para que eu e você sejamos envergonhados. Gente, a palavra está dizendo muito clara. Mostre integridade,
tenha reverência, tenha uma linguagem sadia e irrepreensível, para que o inimigo seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Último nível, falei de opróbrio, escárnio e o infortúnio. O infortúnio hoje talvez seja uma das áreas mais difíceis que o diabo ou o adversário usa contra nós. É quando ele estabelece um decreto, uma palavra de desgraça sobre a minha vida e a sua. Quando acontece uma fatalidade na nossa vida. Quando a gente tem uma perda. Quando a gente tem algo que a gente vai abrir um negócio e a gente entra nas dívidas por agiotas, a gente passa por uma notícia ruim no trabalho, quando vem a má notícia da morte na nossa casa, quando vem uma série de perdas, tragédias, infelicidades, revés da vida, que gera dando maledicência ou malignidade sobre pessoas, famílias, cidades e nações. Quando nós passamos por um momento da nossa vida muito difícil e nós não buscamos o Senhor, esse infortúnio, ele se torna uma artimanha do inimigo para tentar fazer com que eu e você perdamos a nossa moderação. Para que você, jovem, o mesmo grupo de jovens que Tito é lembrado por Paulo aqui, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas eles sejam moderados, eles tenham a impressão de Cristo, que eles possam ter aqui a saúde mental, possam ter uma inteligência, o exercício do seu controle pessoal, sobriedade nas suas decisões. O inimigo tem tentado em diversas áreas. Vou falar algo para você, nossa sociedade tem sido massacrada pelas questões de gênero. E nós estamos dando atenção para isso. Nós estamos dando atenção demais para as questões das misérias de saúde. Mas nós nos cuidamos muito pouco. Nós queremos entrar em causas de Covid. Nós queremos levantar bandeiras radicais. Mas nós não damos a atenção devida para as nossas próprias coisas. Isso é dar margem para opróbrio. Isso é dar margem para escárnio. Isso é dar margem para infortúnio. Se você não está preparado para defender a tua fé, não abra margem para defender qualquer outra coisa, porque você não tem direito a isso. Você não sabe. Nós queremos entrar em causas políticas, causas pessoais, a gente não defende nem a nossa fé. Você não sabe nem falar o Deus que você serve. Se eu te pedir, de repente, em público, para citar um versículo bíblico, você não vai saber. Se você estiver no meio de uma universidade, ser levado para um debate, você vai aceitar o que os outros vão impor goela abaixo de você, porque a nossa defesa de fé é muito fraca. E isso é ser exposto ao adversário, para trazer vergonha. Sabe o que Tito está recebendo do apóstolo Paulo? Vá trabalhar o ensino da palavra na sua vida, para que quando alguém chegar, você tenha ensino suficiente para calar a boca do inimigo. Agora, a gente está querendo entrar em briga de peixe grande, quer lutar na arena do UFC, ontem eu estava vendo a luta da Amanda Nunes, a gente quer entrar para lutar com uma leoa daquela sem preparo nenhum. Você quer entrar na guerra sem nem saber portar uma arma. A nossa geração de jovens está sendo engolida, porque a gente acha que tem conhecimento, mas não tem nada. Ficou vendo pregação de um pastor, de um líder na internet, mas não debruçou na palavra em casa. Não deixou ela entrar na sua vida. A gente hoje só lê, a gente só posta, mas a gente não traz para a nossa vida. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo para Tito? Ei, Tito, para de ficar só lendo. Traz isso para a sua vida. Quando se tornar você isso, você ensine os outros. E agora fala isso para os jovens. Porque quando eles tiverem a noção de que isso, o poder do Espírito entrou neles, aí eles podem dar o testemunho da palavra. Isso é viver em moderação em todas as coisas. Seja moderado. Em todas as coisas, desenvolva a capacidade que o Espírito de Deus é capaz de dar a você. Mas não entre em nada que você não tem base para viver. Ensine, mostre integridade e reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que nenhum adversário para que o adversário não venha te envergonhar, não tendo de nada de maledicência para dizer a nosso respeito. Sabe o que eu achei curioso aqui? O apóstolo Paulo não disse assim, para dizer a teu respeito. Ele usou o termo nosso respeito, sobre nós. Como diz aí a frase do Francis Chan, muito usada pelo Douglas Gonçalves, muito usada por milhares de pessoas aí, não é sobre nós,
mas é o que Ele faz em nós. Então a gente precisa começar a tomar consciência que se eu quero entrar numa cultura de desenvolvimento, eu preciso saber onde é que eu abraço, o que realmente eu quero. E aí aquela pergunta básica que fica um vazio na nossa mente por um tempo: o que você quer? Qual é a única coisa que você busca no Senhor? O que você pode fechar hoje na sua vida que o inimigo não vai pegar para se tornar opróbrio, para se tornar escárnio ou infortúnio sobre a sua vida? 3 áreas que o inimigo tenta atrapalhar o nosso desenvolvimento. São áreas que precisam ser fechadas na nossa vida. Abre aí comigo Efésios capítulo 1. Quero só ler esse texto e eu fecho essa mensagem e nós vamos orar pelos nossos pedidos ali. Efésios capítulo 1, verso 20 e 23. Dá para colocar no telão para mim? Dá, Laninha? Ok, eu aguardo. Que aí eu leio no telão aqui. Ok? Não? Efésios 1, 20 e 23. Como é que eu e você matamos qualquer investida do adversário para tentar nos envergonhar? Pode ser em qualquer versão, só manda. Eu nunca sei se o joinha é vai, agora é assim, agora é 10 minutos. Ele, o Senhor, exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, toda potestade, todo poder, todo domínio e de todo nome que se possa mencionar, e aqui inclui o adversário que queira te envergonhar, não só no presente século, não só hoje, não só nesse momento, não só agora, não só nesse instante, mas também nos dias que virão. E por todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a nós, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O Senhor Jesus está acima de tudo. Deixa eu terminar essa mensagem dizendo algo para você. Quando tiver alguma situação de opróbrio, ou seja, alguma situação que você está vivendo de miséria, escassez, você já teve uma aula hoje aqui na oferta com a pastora Raquel, por obediência à palavra. O escárnio, que levanta pessoas que se assentam em rodas, olha só, hein? O escárnio é pessoas que se organizam para poder zombar de você, para poder trazer humilhação a você, para pegar o teu nome, e não é nome de macumba, essas coisas não é nome de amarrar em algum lugar não é nome de fazer maldade. A gente estava vendo um documentário da Daniela Pérez, né? E falava lá, os estudiosos, nem eram cristãos, falando sobre os níveis de amarrações que obras de bruxaria são feitas com o nome de pessoas. Então, o escárnio são pessoas que fazem rodas, se assentam em rodas para blasfemar, para rir, caluniar, cancelar, que é o termo do momento, e lançar palavras de humilhação contra outras pessoas. E por último, o que eu disse que para mim é o mais sério, é o infortúnio, porque o infortúnio é aquela base que eu aceito. Quando eu tenho uma perda, uma desgraça na minha vida, uma série de perdas que está acontecendo, tragédia, uma infelicidade, um revés, e eu aceito aquilo ali, e aquilo ali se torna a minha verdade, o inimigo pega aquilo ali e acaba comigo. Mas hoje eu quero liberar uma palavra para vocês aqui, jovens. Sejam moderados. É na moderação do Senhor que nós vamos vencer qualquer tipo de revés que o inimigo tenta contra a tua vida e contra a minha vida. Só que para isso, Efésios 1 entra na história, porque o nome de Jesus precisa ser levantado na sua boca. Quando você não souber abençoar alguém, fale o nome de Jesus sobre a vida dessa pessoa. Quando você não lembrar como abençoar alguém, lembre do sangue de Jesus sobre a vida daquela pessoa. Quando você quer abençoar alguém com uma cura, lembre do sangue de Jesus sobre aquela pessoa, para que ela seja curada. Quando você quiser abençoar alguém para ser liberta das dívidas, libere o sangue de Jesus sobre aquela pessoa. Não é sobre a dívida,
não é sobre a fratura, aquela dor, mas é sobre a vida daquela pessoa. Porque eu e você somos abençoados e somos abençoadores. Nós temos a autoridade como igreja de Cristo na terra para anular todo infortúnio, toda maledicência, todo opróbrio, todo escárnio sobre a vida de alguém.